todos, Deus abençoe. Porque a salvação é pela graça. Em Efésios diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 ao 9 vai dizer isso. A vida neste mundo acaba, mas a alma é eterna. Jesus disse, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, todo mundo, e perder a sua alma, né? E a Bíblia é bem clara em Marcos 8,36 sobre esse texto. Somente através de Jesus nós somos salvos e alcançamos vida eterna. Mas a salvação não se alcança pelas obras ou porque merecemos, por achar que somos bons. A salvação é pela graça, através da fé em Jesus Cristo. Mas o que é graça? A graça é um favor, é um presente que nós recebemos sem merecermos. A graça não depende do esforço humano, pois Jesus tudo fez para nós quando morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Toda a graça de Deus está revelada na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. É nele que nós encontramos essa salvação. A corrupção do homem, como registra na Bíblia, diz que todas as pessoas, sem exceção, são pecadoras. Romanos capítulo 3, 23 vai dizer isso. E significa que todos necessitam da salvação. Ninguém é capaz de se justificar diante de Deus. Ninguém. Por seus próprios méritos, de forma nenhuma, ninguém consegue. O problema é que o pecado corrompeu a natureza humana, né, de uma forma devastadora. Deus criou o homem bom, íntegro, dotado, de responsabilidade moral e livre escolha, quando então realizou isso no Éden. Mas quando o pecado entrou na humanidade, registrado em Gênesis capítulo 3, através da desobediência de Adão, isto mudou. Saiba como o pecado entrou no mundo, lendo o início do livro de Gênesis capítulo 3, você vai saber. O coração do homem tornou-se irresistivelmente inclinado ao mal. A prova disso é que ninguém consegue optar a nunca mais pecar nessa vida. Sempre o homem está pecando. O homem não é pecador porque peca, mas ele peca porque é pecador. Ele é pecador. Por sua própria vontade, o homem não consegue amar as coisas de Deus. Ele simplesmente é incapaz de desejar aquilo que é espiritualmente bom, Por causa disso, nós vemos como o homem tem se desviado, O pecado, ele sente prazer no pecado, prazer em ofender ao Senhor, ele prefere as trevas ao invés da luz. João vai falar sobre isso. A corrupção dos homens mostra a profundidade da salvação pela graça, porque não somos merecedores. Ser salvo pela graça significa exatamente o oposto de ser salvo pelas obras. A salvação pela graça indica, irmãos, que o fundamento de nossa salvação está totalmente em Deus e não em nós. Sem Cristo, o homem é espiritualmente morto, Como está escrito em Efésios, ele está doente, precisando de tratamento, ele está completamente morto, como diz em Efésios capítulo 2. Apenas Deus pode ressuscitá-lo. E isso é um fato. Paulo escreve, que a salvação é pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós mesmos, mas é dom de Deus. Isso significa que não há um único sentido em que a graça de Deus não esteja presente em nossa vida. É obra de Deus a salvação, não é mérito. Aí nós vemos aqui que a graça tem cada vez mais alcançado corações e vida. Por isso ninguém tem direito de se gloriar, Não tem direito de se gloriar.
na questão da salvação, porque é algo de Deus. O morto não pode ressuscitar a si mesmo. É Cristo que nos ressuscita para viver uma vida abundante com Ele. O preço da salvação custou a morte de Cristo. Como nenhum homem, poderia pagar, ninguém poderia pagar tal preço, a salvação, então é um dom gratuito dado por Deus, pois ele enviou seu único filho, e mediante a fé em Jesus Cristo, o pecador tem seus pecados perdoados e é aceito como filho de Deus. Quando Deus olha para o redimido, ele não enxerga mais os seus delitos, os seus pecados, mas enxerga a justiça de Cristo que foi feita na cruz do Calvário. A fé é a nossa resposta à graça de Deus. Quando recebemos a graça de Deus, isso nos leva a ter fé em Jesus Cristo, como nosso Salvador e Senhor. A fé, irmãos, nos permite receber a salvação que Deus nos oferece livremente. Todo aquele que crê, todo aquele que acredita e confia no sacrifício. Além disso, a fé também nos capacita a viver uma vida que honra a Deus. Quando confiamos em Deus, somos capazes de vencer, de viver de acordo com a vontade dEle, de superar os desafios que enfrentamos no dia a dia em nossa caminhada cristã. Por isso, creia que Deus é capaz de fazer muito mais além daquilo que você tem pedido e imaginado. Creia na salvação.